Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E estamos nós aqui mais uma semana, gratos a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, que nos alcançou mais uma vez. Nós temos hoje a nossa reflexão, uma passagem muito conhecida, mas eu quero te pedir a sua atenção. No livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler os versos 37, 38 e 39. O 37 diz o seguinte: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Aqui é aquela passagem que Jesus está no barco descansando e os discípulos estavam com ele. Quando de repente em alto mar o vento vem soprando de uma maneira forte, violenta, e uma chuva muito forte também, que o barco balançava e a água entrava para dentro do barco, conforme o texto que nós lemos. Então os discípulos começaram a ficar assustados, preocupados, aflitos. Os discípulos ficaram com medo de morrer. Ou seja, o primeiro ponto da nossa reflexão é: o crente também tem medo, o crente também tem aflição. O crente que eu falo é aquele que professa a fé em Jesus, entregou a sua vida a Cristo e o reconheceu como Senhor e Salvador. O crente salvo em Jesus também tem medo, também sofre aflição, também tem problema familiar, também fica desempregado, também fica doente, também tem medo da morte. Note que Jesus estava no barco com eles e mesmo assim eles tiveram todas essas sensações: medo, a frustração, aflição, na realidade, preocupação e outras coisas mais que nós também vivemos. O ponto 2 da nossa reflexão é que parece que algumas vezes quando nós estamos em dificuldade nós clamamos a Deus e parece que Ele não nos ouve. Aqui os discípulos desesperados, aflitos, e Jesus lá descansando, né? Parece até estranho isso. Mas muitas vezes a gente ora e clama e busca a Deus e Deus ele se cala. Mas isso não significa que Deus ele não nos ouve. Isso não significa que Deus não está conosco, como Jesus estava com eles no barco. E o terceiro e último ponto da nossa reflexão é que no final tudo dá certo. No final as coisas se encaixam. No final o Senhor ele entra com a providência e as coisas acontecem, como aconteceu. Os discípulos despertaram Jesus, Jesus levantou, acalmou o vento e a chuva e o mar e ficou tudo tranquilo. A mesma coisa é com a minha vida e com a tua vida. Quando nós buscamos e clamamos a Deus no momento certo, o nosso Senhor entra em ação e Ele acalma a tempestade, e Ele traz a paz ao nosso coração, e Ele traz a solução para aquele problema. Então, são 3 pontos que nós temos que pensar. Primeiro recordando, é que Jesus, o crente também tem medo, também tem aflição, também tem dificuldade. O segundo ponto é que parece que Deus não nos ouve, não nos vê, mas Ele se faz presente em nossa vida. E o terceiro, no final, tudo se encaixa e tudo dá certo, porque Deus está no controle. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua família, a tua semana em nome de Jesus. Um forte abraço, até uma próxima, se o nosso Senhor Jesus assim permitir. Fiquem todos na paz.